Lei Magnitsky. O temor dos banqueiros com a queda de braço entre Dino e o governo Trump, tá? Isso aí saiu às 4 da manhã, foi isso? Isso, 4 da manhã. Então, assim, meteram às 4 da manhã, provavelmente a matéria que iria pro jornal, e aí eles já soltaram na madruga e já chegou rachando o coco no mercado essa matéria, tá? Só pra começar aí, né? Abre aí, risão. Ações de bancos se valorizam com receio sobre a atuação da Magnitsky. Investidores operam de olho em desdobramentos da decisão do ministro Flávio Dino sobre a atuação da Brasil. Beleza. Blá, 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 blá. Por volta. Blá, 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 blá. Pouco depois das 14 horas, os papéis do Itaú caíram, blá, 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 blá. Ontem o ministro Flávio Dino soltou, blá, blá, blá. Interpretação do mercado, vai ao final. A lei poderia afetar também bancos brasileiros que tenham operações no ZEUA, como captações ou ações listadas em bolsa. Para Rafael Passo, da agência analista da Jax Investimentos, a escala das tensões institucionais sobre o tema pressiona os ativos de forma geral nesta terça, em particular os bancos. Desde que tivemos a institucionalização da Magnitsky, poderíamos ter esse contágio em prêmios de risco institucional em estatais e bancos. Hoje, o que a gente vê nessa pressão mais baixa, especialmente desses bancos, é reflexo dessa escalada aqui entre STF e Estados Unidos. E, de forma generalizada, vemos esse mau humor quando olhamos a curva de juros e câmbio. Em relatório, Ettore Sanchez, economia-chefe da Ativa, afirmou que o despacho de Dino é inoportuno diante da situação delicada entre Brasil e Estados Unidos. Blá, 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 blá. Foda-se, opiniões inúteis, desce. Conforme informou, é aqui que importa, tá? Informou a colunista Malu Gaspar, a situação tem causado preocupação não só nos investidores, mas também na cúpula dos bancos brasileiros, já que a decisão pode causar impasse na atuação das instituições financeiras. Tem um zoom de que, caso a Magnitsky seja implementada contra os bancos brasileiros, em retaliação, o STF mandaria congelar ativos de empresas americanas em solo brasileiro, tá? Se isto for a resposta brasileira ao problema, é quase declaração de guerra, tá? Veja só, eu vou ler aqui. A decisão de Flávio Dino, que obriga os bancos a consultarem o STF antes de bloquear qualquer ativo ou conta de brasileiro determinada por estrangeiros, não é a única alternativa no arsenal dos ministros para responder à ofensiva de Trump sobre o STF. Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras, exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Desce. Por hora, essa ainda é uma hipótese, mas na semana passada ela foi mencionada algumas vezes pelos ministros e diferentes interlocutores, sem detalhar como isso seria feito e nem quais empresas ou instituições poderiam ser atingidas. Para uma ala do STF, especialmente a que corre mais risco de sofrer sanções de Trump na esteira das restrições amorais, é preciso mostrar aos Estados Unidos que o Supremo não está inerte e tem instrumentos para reagir. O clima interno, que já era de indignação, ficou mais acirrado depois das reuniões entre os ministros e grupos de banqueiros, cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. A gente comentou, nós somos uma dessas no Valete Plus, para falar para vocês. Como informou Bela Megali, os ministros ficaram irritados com o vazamento dos detalhes das reuniões. Mas, em conversa com a equipe da coluna, alguns deixaram claro que o que mais irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer se não obedecer às restrições da Magnitsky. Acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada, que não temos como reagir, chegou a dizer um desses ministros. Os americanos também não têm empresas no Brasil? Acham que elas estão imunes? Conforme publicamos na semana passada, os ministros do STF tiveram uma longa... o Xandão, Mendes e Zanin tiveram uma longa e tensa reunião com um grupo de banqueiros sobre alcance... Foi a reunião com quem? Com quem? André esteve semana retrasada. Longa e tensa reunião com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Magnitsky e as sanções impostas por Trump ao Brasil. Na conversa, eles ouviram que, mesmo que quisessem, os banqueiros não poderiam driblar os bloqueios, porque o sistema financeiro internacional é interligado e as punições às instituições que não cumprem as sanções são muito graves. Descumpri-las não seria uma opção, porque representaria um baque insustentável aos negócios. Os ministros não gostaram do que ouviram e nos bastidores vinham dizendo que reagiriam. A primeira iniciativa foi a decisão de Dino, mas se a guerra entre Trump e Moraes continuar escalando, mais determinações do Supremo podem vir aí. Vou passar rapidamente minha opinião, porque esse é o único tema hoje, politicamente falando, importante. Aí eu vou tratar sobre eleições 26, tá? Só aqui, enfim, não precisa botar na tela ainda, só para comentar. Eu entendo que houvesse um esforço nacional contra uma sabotagem oriunda dos Estados Unidos. Nós devemos ter instrumentos para escalar uma disputa diplomática com os Estados Unidos. Vamos supor que a lei Magnitsky ela estivesse sendo imposta sobre nós numa situação absolutamente injusta, tá? E aí os três poderes e a população brasileira, todo mundo falaria, não, temos que fazer um esforço para nos proteger disso, é uma situação dramática. Isso é uma coisa. O que nós temos não é isso. Por mais que
o próprio autor da lei Magnitsky considera que essa interpretação extensiva da lei, no caso Trump e Moraes, seja abusiva, seja uma deturpação da Magnitsky. Por mais que, enfim, a gente possa linkar o uso da lei a certo casuísmo por parte do Trump, objetivamente falando, há uma concentração de poderes por parte do STF e há uma espécie de deturpação de um espírito normal da nossa democracia por conta dessa concentração. Naturalmente, a face mais visível dessa concentração e o problema mais óbvio dessa concentração é o que está rolando aí com o caso Magnitsky. Com o caso, Bolsonaro que o Trump torna isso, vamos dizer, a face, né, que importa para ele, mas não é o caso. O STF está cruzando linhas em muitos temas, basta ver o que rolou com o IOF, basta ver todos os temas que são deliberados e tocados pelo STF. Ah, mas isso é o fim da democracia? Não é. O Congresso dispõe de meios de ação, o Poder Executivo dispõe de meios de ação, mas eles não agem. Então fica tudo muito complicado pra gente cadenciar e atuar e discutir sobre o assunto, porque eu olho assim e falo, porra, né? Não é exatamente uma ditadura o lugar que nós vivemos. O interesse do Trump não é em salvar nossa democracia, é em obter acordos vantajosos para os Estados Unidos e naturalmente ajudar um aliado dele no Brasil. Então, eu gosto e não gosto do uso da Magnitsky. A Magnitsky tem um efeito de talvez mudar o balanço de poder nessa concentração de forças que envolve o STF. Mas, do outro lado, o STF que não pensa no Brasil e só pensa nele, não tá olhando e falando, porra, talvez seja hora de, né, tirar uns anéis aqui, né, pra ficar os dedos. Não, eles estão, assim como o Eduardo Bolsonaro, pensando em botar fogo na floresta. Que é o que eu jogo aqui, né, eu quero colocar. Não há, da parte de nenhum dos agentes nessa disputa, do PT, do Donald Trump, dos Bolsonaro, do STF, interesse no Brasil. Reparem que é um joguete e sempre as vítimas serão vocês. Ora, o STF vai congelar ativos das empresas americanas. Tá, essas empresas poderão ter danos. Algumas poderão ter danos gigantescos. Mas definitivamente os que sofrerão o maior dano serão os brasileiros. Já parou pra pensar nisso, Riso? O dano ficará com quem no final? Ah, vou congelar os ativos da Google. Beleza, a Google vai tirar a operação dela do Brasil. Nós sairemos perdendo. Ah, não, vou congelar, sei lá, os ativos da Ford no Brasil. Tá, a Ford vai sair perdendo. Mas o Brasil vai sair perdendo. Porque a imagem que o Brasil passa a ter perante o mundo é de uma nação que sai congelando bens de investidores no seu país. Ou seja, é de uma insegurança jurídica atroz. Ainda mais se isso vier, por exemplo, de um despacho de uma Suprema Corte, sem participação do Legislativo ou do Executivo. Ou seja, a Suprema Corte começa a trabalhar com um agente autônomo, com superpoderes. O que, assim, para um investidor que quer fazer um investimento de longo prazo no Brasil, quero instalar uma empresa aqui, quero instalar uma fábrica ali, quero montar uma operação de tecnologia, quero contratar mão de obra, quero girar dinheiro no Brasil, puta que pariu, eu vou nunca mais botar minha grana aqui. Só dessa uma merda dessa ser cogitada, tá? A gente já entende que esses caras vivem numa ilha muito distante, que é Brasília, com preocupações muito distantes das nossas, e cagando para as consequências. Eu entendo que pra eles, mas como pode um americano fazer isso? E a nossa soberania, tudo é soberania. Ora, nós não somos soberanos em porra nenhuma. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa é, quem disse que quem delibera sobre a nossa soberania são vocês? Não são vocês do STF que deliberam sobre isso, caralho! Não são vocês que estabelecem a estratégia de enfrentamento. Até porque enfrentamento está sido com eles. Mas eles não são Itamaraty. Eles não são o Legislativo. Eles não são o Poder Executivo. Quem disse que eles têm que escolher a estratégia de enfrentamento com os Estados Unidos? Não são eles. Mas eles... Vejam só como eles se arvoram. Ontem, a resposta do STF ao Magnitsky foi pegar uma ADPF sobre um caso envolvendo a Samarco e municípios brasileiros, entendeu? E aí lá, eles soltam um despacho para ter efeito sobre a Magnitsky. Ou seja, é completamente maluco. Imagina alguém falar, olha, o poder do STF tá emanando de um despacho sobre um caso envolvendo uma Samarco de um município que ia pedir uma indenização. O quê? Que merda é essa? Antigamente você tinha essa lógica dos reis juristas, tá? Se vocês forem pegar, tem até exemplos bíblicos. Se eu não me engano, foi o rei Salomão que tinha um caso ele ficava julgando casos também. Se eu não me engano, o rei Salomão, das duas mães, né? Antigamente, o próprio Júlio César, quando ele adotou um caráter quase de rei em Roma, tá? No pequeno período que ele, enfim, comandou Roma, ele adotava um papel de jurista também. O papel do juiz e do rei se misturava, entendeu? O rei era um rei jurista. Isso acontecia na antiguidade. Aos poucos isso se afasta e o rei
E o jurista tornam-se figuras diferentes, entendeu? A ideia da tripartição dos poderes e a criação de um poder autônomo para o judiciário ajuda a separar esses papéis. Quem julga não é quem executa, quem comanda, ok? A ideia republicana atual parte dessa premissa. No Brasil, né, por várias razões, nós temos um regime completamente anômalo, e aí você tem superpoderes concentrados na mão do judiciário, e aí o judiciário, como ele não pode emitir igual um presidente da república um decreto, e aí manda pro parlamento, não, ele não pode. Então ele tem que pegar um despacho de uma ação, e aí fazer política, exercer poder através de despachos. Isto é uma insanidade, isto é maluco! Fora que é criminoso. Na prática, é este modelo, este tipo de ação que precisa ser combatido. Bolsonaristas vão argumentar, veja, meus amigos, mas é isso que nós estamos combatendo. Não, não é exatamente. Vocês estão combatendo o caso Jair Bolsonaro. É o caso. Se chegarem num bom acordo pro Jair Bolsonaro, tá resolvido. Se o bom acordo que vier for um acordo que permita que o Bolsonaro concorra, ganhe a eleição e institua aqui uma república bolsonarista, ele dê um golpe de Estado, o Donald Trump vai falar, muito legal, muito bacana, temos um aliado por muito tempo no Brasil. Mais ou menos como é o caso do Orbán. Veja só, eu vejo muito mérito em uma série de políticas antimigratórias do Orbán e de desconstrução da esquerda woke. O Orbán foi o seguinte, acabou a brincadeirinha, ele acabou com essa esquerda woke. Ele pegou o trabalho todo que a Open Society fazia, tá? O George Soros financiava todos esses movimentos identitários na Hungria, era o George Soros, que é de origem húngara, que financiava. Tinha inclusive uma faculdade. Porra do Orbán, acabou com aquilo. Mas a que preço? Veja, democracia na Hungria deixou meio que de existir. Controlou a imprensa, controlou órgãos os mais diversos, controlou o judiciário. O Orbán fez uma tomada. A pessoa ainda vota. E o lance é, a vida na Hungria tá muito boa. Se você vai visitar a Hungria hoje, você vai falar, porra, tô gostando dessa ditadura, tá uma puta ditadura. Estão reformando os prédios antigos. Então, ou seja, ele tá mostrando assim, ó, dá pra ter uma ditadura boa. Agora, você confiaria, não, esse é o problema de toda ditadura, você confiaria numa ditadura tocada pelo Jair Bolsonaro e pelo Eduardo? Só pra saber. Só pra saber. Você confiaria? Eu acho que não, né? Eu não confiaria, não. Eu estaria muito preso, tá? E aí é uma ditadura. Imagina você ficar preso numa ditadura de pessoas burras. Isso já teve, né? No Haiti tinha a ditadura do Papa Doc, do Baby Doc. Imagine você ser governado por pessoas muito burras, violentas de QI baixo. No caso dos Bolsonaro. É complicado, né? Já parou pra pensar? Então, seria esse caso. E o Trump não veria problema nenhum nisso. Entendeu? Então, esse é o problema da gente fazer uma série de defesas... uma série de ataques contra as democracias liberais, contra os regimes liberais, né? Você pode dar a sorte, eventualmente, de pegar um grande déspota esclarecido, um CEO que vai te transformar, vamos dizer, numa grande nação. Foi o que aconteceu com Singapura. Singapura teve um cara, eu sempre esqueço o nome dele, né? Esse cara fez um trabalho sensacional e ele botou Singapura nos céus. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Aí depois, né, o regime foi abrindo e tal, o regime se abriu. O nosso caso, né, é meio complicado. Às vezes você não pega este cara, né? Às vezes você vai só pegar um cara tosco. E aí o cara tosco vai fazer tosquice. E aí você vai, né, quando quiser alterar o regime tosco, você vai morto, você vai em cana. Tem este problema, são os upsides e downsides de cada modelo, né? E se eu desse sorte, né, de ter um regime em que uma pessoa incrível tivesse plenos poderes. Poxa, né? O problema é que quase todos os casos, para, né, você ter esses poderes, você tem que ser oriundo de um meio militar, então você em geral é mais violento e patrimonialista do que, de fato, um gênio da gestão. Então a chance, na verdade, de você implementar um regime merda, ou de você viver num regime merda, é muito maior. E a pior parte é que você não tem como se defender. Então, é o Lee Kuan Yew, é ele mesmo. Esse cara, né, imagina se o Brasil tivesse tido um cara desses, né? Então, né, eu sei que assim, pô, seria muito legal ter o Renanistão, né? Mas hoje a maior chance de você ter se tiver uma queda do regime, uma implementação de algo diferente, você poder ter imagina um Eduardo Bolsonaristão, tá? Com uma polícia secreta do governo sendo administrada pelo Carluxo. Vocês acham que seria bacana? Tô perguntando com carinho aqui. Vocês acham que seria legal? Hein, Riso? Eu não. Então tem que tomar cuidado, tá? Eu coloco essas coisas aqui, eu tô falando isso direto olhando pra câmera, tá? Aqui na nossa live não vem com conversinha e o jogo aqui não é se adequem, aceitem um lado e comecem a trabalhar por um lado, como é o que pedem, né? Não vire do lado do Eduardo Bolsonaro e do Carluxo. Eu vou apoiar eles. Não, porque o Xandão é um problema sim, mas
O Eduardo topa assim, o Brasil se destrua em nome da salvação dele e do pai dele, pra depois eles tentarem um regime autocrático. Eu não sou a favor disso. Você é a favor? Você que tá assistindo? Ah, não, então fique do lado dos soberanistas, do Dino e do Alexandre. Não, esses caras também estão topando estourar o Brasil pra se defender do Trump. Entendi. Todos eles querem nos fuder. E aqui eu começo a tratar do título da live. Se todos os projetos de poder que estão aí querem nos fuder, sejamos nós próprios um projeto de poder. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.